Tudo bem, então vamos lá, nossa segunda aula de exercícios aqui, discutindo esse exercício muito legal, que chama Persuasão e Casamento Gay nos Estados Unidos. A gente está aqui tirando algumas dúvidas, mas eu acabei só esquecendo de começar a gravar o começo da aula, então daqui em diante fica gravado, para quem não pôde estar presente na aula ao vivo. Mais alguma dúvida ou podemos começar a correção do exercício? Podemos, então? Vocês estão me interrompendo ao longo da aula, se precisar, tá bom? Então, o pedido nesse exercício era analisar os dados de 2 experimentos em que famílias foram contactadas por uma campanha em apoio ao casamento gay nos Estados Unidos. Neste exercício, a gente vai analisar os dados originais do estudo, que depois veio a ser banido da revista Nature, e que foi publicado por alegação de fabricação de dados. Essa é uma história super controversa na ciência política, uma história que tomou aí os blogs nos Estados Unidos. Eu, por coincidência, estava muito próximo dessa história, porque o autor do artigo era meu colega de doutorado nos Estados Unidos. Esse negócio realmente ganhou uma repercussão grande perto da gente, né? Eu conheci esse estudo sendo feito e depois, quando todo o escândalo surgiu, eu tomei susto junto com todo mundo, porque a gente viu, né, os dados serem produzidos e discutidos. Eu li esse paper várias vezes antes de ser publicado na Nature, não, na Science. E foi realmente um baque para todo mundo que estava ali perto, acompanhando esse assunto. Mas como é que aconteceu, né? Como é que era a história? A história era de que você tinha um bocado de panfleteiro distribuído, e eles estavam distribuídos em 4 grupos. Você tinha exatamente o nome de todo mundo que ia votar na eleição daquele ano. E nos Estados Unidos, na Califórnia, você vota, além de votar nas pessoas, você também vota numa série de issues, né, numa série de temas, quase que como fossem referendos ou plebiscitos, todos os anos. E um dos temas que estava em votação popular naquele ano na eleição era o casamento gay. Então, o autor do estudo decidiu fazer um experimento em que você pega pessoas, né, homossexuais declaradas, outras não, né, heterossexuais também, e você divide elas entre quem tem um script específico para falar, defendendo o casamento gay, e outra que não tem esse script para falar. Então, você tem 4 possíveis tratamentos e você tem uma possibilidade que é aquela família não ser contactada em relação àquele assunto. Tá? Então, esses panfleteiros recebiam um roteiro que conduzia a conversa da campanha, em torno de 20 minutos de conversa. Uma característica distintiva desse estudo é que os panfleteiros homossexuais e heterossexuais foram atribuídos aleatoriamente às famílias, sendo que os panfleteiros revelaram se eles eram heterossexuais ou gays no decorrer da conversa. Então, você tem lá 40 mil casas para visitar, você sorteia quem vai fazer a panfletagem naquela casa. Tá? E durante a conversa, o panfleteiro vai se dizer gay ou não. Tá? É parte do estudo isso acontecer. A ideia do experimento é testar a hipótese do contato, né? Ou seja, a gente tende a ser contra aquilo que a gente não conhece. Essa é a hipótese, né? A partir do momento que eu passo a ter contato com alguém ou com algo, eu deixo de ter preconceito ou deixo de ter, sei lá, preocupação com aquilo e passo a entender a pessoa ou o fato, né? A hipótese é de que, então, eu tenho hostilidade a grupos externos, mas essa hostilidade diminui quando
pessoas de grupos diferentes interagem umas com as outras. O estudo é muito interessante, realmente. Quando ele estava sendo realizado, a gente se deliciava com os resultados que iam chegando, e realmente foi uma pena, uma tristeza muito grande quando a gente descobriu que, na verdade, os dados eram fabricados e o estudo não tinha sido feito. E o que é mais triste é que a pessoa que descobriu essa fraude, que depois se transformou, né, num professor importante nos Estados Unidos, ele refez o estudo, ele replicou o estudo de verdade. E o mais interessante é que ele conseguiu chegar nos mesmos resultados que o outro menino tinha fabricado, né? É muito louco isso, porque dessas coincidências impressionantes. O dado está no arquivo gay.csv, e aqui a gente tem as variáveis. Então, estudo 1 e 2 são 2 estudos diferentes, porque eles fizeram 7 ondas de pesquisa, né? 7 momentos diferentes para ver a durabilidade do efeito, sendo que a primeira onda consiste na entrevista que foi feita antes do tratamento. Então, eles tinham algo que era antes, para poder comparar. A variável tratamento são 5 possíveis tratamentos, waves são rodadas, e SSM é o apoio ao casamento gay numa escala de 5 pontos. Tá? Então, pergunta 1. Usando a primeira onda, realizada antes do tratamento, examine se a randomização foi conduzida adequadamente. Baseie sua análise nos 3 grupos de estudo. Panfleteiro gay, com roteiro sobre o casamento gay, panfleteiro hétero, com roteiro sobre o casamento gay, e o grupo de controle, que é o sem contato. Pergunto a vocês, como é que vocês resolveriam esse problema? Qual tipo de evidência a gente precisa para mostrar que a randomização funciona bem nesse caso? O que eu tenho que mostrar? O que vocês têm que me mostrar? Para que a gente possa provar, né, ou examinar se a randomização foi bem conduzida. O que vocês fariam? Ninguém faria nada? Eu acho que tem que avaliar se a variável de interesse ela está em média igual para cada um dos grupos, para você ter certeza que não tem nenhum viés, né? Exato, Rafa. Então, o que a gente vai fazer, muito bem, é abrir esse banco. Tá? A gente vai pegar o estudo 1 como referência, porque eu não quero ter que ficar fazendo subset o tempo todo, eu vou fazer uma vez só. Eu vou criar o W1 gay, que é o Wave 1. Então, eu vou fazer um subset desse banco de dados. Eu quero trabalhar só com Wave 1, com Study 1 e com a variável tratamento, que é Same-Sex Marriage Script by Gay Canvassers. Ou seja, nesse caso, eu estou trabalhando com o tratamento em que a pessoa do mesmo sexo, você tinha um script, né, falando sobre o casamento gay, mas por um panfleteiro que também era gay. Então, rodei aquele banco de dados. Agora eu vou criar o segundo banco, que também é Wave 1, Stud 1, mas agora o tratamento é outro. O tratamento é Same-Sex Marriage Script, mas pelo Straight Canvas, o panfleteiro hétero, nesse caso. E o terceiro banco de dados, em que eu tenho o No Contact. Beleza? Então, agora eu tenho 3 bases de dados diferentes. Wave 1, Study 1. E eu vou calcular, como sugeriu a Rafa, média, média e média. O que a gente observa? Os resultados dos 3... os resultados da variável de interesse nos 3 tratamentos, antes do tratamento ser aplicado, são muito parecidas na média. Né? O apoio ao casamento gay antes do tratamento acontecer
nos 3 grupos que foram escolhidos de maneira aleatória, estão ali próximos de 3 pontos alguma coisa. Ou seja, a randomização parece ter sido feita corretamente. Ok? Então, a gente resolve o primeiro problema comparando antes do tratamento acontecer, como é que está a média da variável de interesse. Ok? Pergunta número 2. A segunda onda da pesquisa foi implementada 3 meses após a campanha ter sido iniciada. Então, usando o estudo número 1, eu quero que vocês estimem o efeito médio do tratamento dos panfleteiros homossexuais e heterossexuais sobre o apoio ao casamento entre pessoas do mesmo sexo de maneira separada. Vamos interpretar os resultados. Mas vamos pensar qual que é a estratégia que vocês vão utilizar aqui. O que precisa ser feito nesse caso para mostrar o efeito médio do tratamento? O que vocês têm que calcular? Tem que calcular a diferença dos grupos de tratamento com o grupo de controle. Exatamente. Muito bem, Dani. Por que isso aqui é importante, gente? Nos experimentos, quando a gente está trabalhando com experimento, a análise é muito simples. Basta a gente trabalhar com diferença de média para saber se o resultado é correto. Então, olha o que a gente vai fazer. Mesma estratégia anterior. Então, segunda onda, eu vou pegar o tratamento Same-Sex Marriage by Gay Canvas, que é o panfleteiro que é homossexual. Eu vou criar esse banco de dados. Vou fazer a mesma coisa com a onda 2 para o panfleteiro hétero. E vou fazer a mesma coisa para o grupo de controle. Agora, a gente vai calcular o que a gente chama de Average Treatment Effect. Tá? O efeito médio do tratamento para panfleteiros que são assumidamente homossexuais. Olha que simples. Média do primeiro banco de dados para a variável SSM menos a média do SSM para o grupo de controle. Tá ali. Mesma coisa para o Average Treatment Effect dos panfleteiros héteros. É a média do primeiro, que é o tratamento do straight, menos o tratamento do segundo. Tá ali. E aí? Como é que a gente interpreta esse resultado? Aqui no meu Markdown, eu consigo usar o texto. Ó. O apoio ao casamento gay aumentou, em média, isso aqui. O que é isso aqui? É o primeiro código. Ó. Então, lá no meu texto vai estar escrito 0,09. Isso aqui é, em média, o aumento do casamento gay na segunda, 3 meses após a campanha. Aliás, a média do aumento do apoio ao casamento gay 3 meses após o começo da campanha. Tá? E esse segundo número é quanto aumentou, em média, o apoio ao casamento gay para panfleteiros heterossexuais. E aí, o que está aparecendo aqui para vocês? O que funciona mais? Colocar gente que é declaradamente homossexual para defender o casamento gay, ou é melhor usar pessoas heterossexuais para fazer a campanha sobre o casamento gay? O que os números mostram? O que faz mais efeito? Os heterossexuais. Diferença pequena, 0,12 para 0,9. Aliás, 0,09. É muito pequenininha a diferença. Mas parece que a campanha de pessoas do mesmo sexo, aliás, a campanha para o casamento entre pessoas do mesmo sexo é melhor com
panfleteiros, com pessoas que estão defendendo isso e que são heterossexuais. Vamos ver quanto que isso se sustenta. O estudo continha um outro tratamento que envolvia contato, mas não envolvia o uso do script do casamento gay. Ou seja, as pessoas me batiam na porta e falavam sobre outro tema. Qual? Reciclagem. Tá? Então, a pessoa batia lá e falava: oi, tudo bem, estou aqui para te incentivar a reciclar o lixo e etc. Primeira pergunta: qual que é o objetivo dos autores com esse tratamento? O que eles queriam com isso, na opinião de vocês? Por que gastar um tempão, um dinheirão, fazendo pessoas hétero e gay baterem na porta das pessoas, incentivando elas a reciclar? O que vocês acham que está por trás dessa estratégia? Por que é importante fazer isso? Para avaliar se o impacto diz respeito à sexualidade do panfleteiro ou ao assunto que ele está tratando? Para ver se o efeito que a gente está observando naquela pergunta anterior tem a ver com o script, que é a defesa do casamento gay, ou se é um mero efeito de você bater na porta. Por que isso é importante, Vitória? Porque pode ser que esse aumento do apoio ao casamento gay esteja relacionado simplesmente ao fato de que alguém bateu na minha porta e eu fiquei mais interessado, eu fiquei mais atento, eu fiquei mais mobilizado para participar de coisas. Né? Pode ser isso. Então, para ter certeza que o que estava fazendo efeito não era o simples contato, mas era, né, o texto de campanha sobre o casamento gay, eles então fizeram a mesma campanha, mas sobre reciclagem. Tá? Então, muito bem. Vejam vocês que o desenho da pesquisa ele sempre está relacionado a algo que a gente quer responder ou que a gente quer ter certeza se o efeito esperado é aquele que a gente está realmente produzindo. Isso é bacana. Tá? Então, o exercício pede, usando o estudo 1 e a onda 2, compare os resultados do tratamento panfleteiro gay com o roteiro sobre o casamento gay, com panfleteiro gay com o roteiro sobre reciclagem. Repito mesmo para panfleteiros hétero, comparando esses tratamentos. O que essas comparações revelam? Vamos dar uma interpretação sobre isso. Então, o resultado a gente já conversou, a gente já discutiu, é isso que a Vitória falou. Como é que foi a minha estratégia aqui? De novo, super simples, super simples. Eu vou criar o W2 Gay Recycling, que é o banco de dados da segunda onda do estudo 1, apenas para quem recebeu o tratamento, em que um panfleteiro gay vai na sua casa falar sobre reciclagem. E eu já tinha criado lá atrás o W2 Gay, que é quando um panfleteiro gay foi na minha casa, foi na casa de alguém falar sobre o casamento gay. Né? Então, vamos comparar esse resultado com o resultado da recycling. Diferença 0,03. Vamos fazer a mesma coisa agora para o panfleteiro heterossexual, falando de reciclagem, criando um banco de dados e tirando a diferença dos dois resultados. 0,15. O que a gente está vendo? O que a gente percebe é que o roteiro do casamento gay tende a mudar a opinião das pessoas de maneira positiva em relação à comparação do script de reciclagem. Ou seja, em relação à reciclagem, a gente vê um aumento positivo, a gente tem mais efeito do script, tanto no caso do panfleteiro homossexual,
como no caso do panfleteiro heterossexual. Nos dois casos. Embora, como vocês podem ver, o efeito do panfleteiro heterossexual é 5 vezes maior do que o do homossexual. Tá? Então, parece sim que o script tem efeito. Isso é importante. Por quê? Não é o simples contato com as pessoas que está fazendo a diferença, né? O script, a fala, a campanha tem efeito. E parece que tem mais efeito ainda quando se trata de um cidadão heterossexual defendendo o casamento gay. Parece que esse efeito é o mais importante entre todos. Pergunta 4. No estudo 1, os autores entrevistaram essas pessoas 6 vezes. Onda 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois que o tratamento foi feito. Então, isso era feito de 2 em 2 meses. Então, o primeiro você teve a onda 1 antes do tratamento, aí você tem a campanha. 3 meses depois da campanha, você faz a rodada 2. E aí, de 2 em 2 meses, você volta naquelas pessoas. Tá? A última entrevista foi feita 1 ano depois do tratamento. Tá? Pergunta: os efeitos da campanha são duradouros ou não? Se duram, em que condições eles duram? O que eu quero aqui? Que vocês calculem os efeitos médios dos panfleteiros heterossexuais e gays, com o roteiro sobre o casamento do mesmo sexo para cada uma das ondas subsequentes em relação ao grupo de controle. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A mesma coisa que a gente fazia antes, mas agora para várias rodadas ao mesmo tempo. Então, isso vai exigir da gente um código um pouquinho diferente, e eu acho que é aqui que a gente vai usar aquele t-apply que a gente estava conversando no começo da aula, quando surgiu a dúvida da Vitória. Né? Então, vamos lembrar, estudo 1, eu vou criar agora uma nova variável, um novo banco de dados, desculpa. Eu não vou fazer mais um subset por wave, como eu fazia antigamente. Eu fazia wave e study. Wave e study. Agora não. Agora eu vou fazer só do study. Só do estudo. Eu quero estudo 1, pega todo mundo que participou do estudo 1 e que recebeu o tratamento do script do casamento gay por um panfleteiro homossexual. E vou fazer a mesma coisa para o outro grupo, que é o grupo de panfleteiros heterossexuais. E vou criar também uma série para quem não recebeu nenhum contato, ou seja, grupo de controle. Então, S1 gay, S1 straight, S1 non. Criei 3 bases de dados. Por que eu tirei o wave do processo? Por que eu não estou mais fazendo um subset para o wave? Porque você quer todas as rodadas. Porque eu já vou usar um código que calcula para todas as rodadas. Tudo bem. Então, que código vai ser esse? Primeira coisa que eu vou calcular, usando a função tapply, eu vou calcular uma média da variável SSM para cada uma das rodadas, usando o banco de dados S1 non, ou seja, o banco de dados do grupo de controle. Tá? Esse eu vou chamar de S1 baseline. Vamos pegar ela aqui. Olha lá. O que esses números significam? Fala, Rafa. Claro. Na pergunta, tá assim, os autores entrevistaram os entrevistados 6 vezes diferentes em ondas 2 a 7. Eu achei que a primeira onda não tinha que entrar. Não. É porque a lógica eu fiz 6 entrevistas depois do tratamento. Olha lá, os autores entrevistaram os entrevistados 6 vezes diferentes após o tratamento. Entendi, tá. Eu que interpretei errado. Entendeu? Então, ou seja, tudo que eu fiz depois da rodada 2, Rafa, é pós-tratamento. Eu quero comparar o pós-tratamento com o pré-tratamento. Por quê? O resultado vai ser positivo se
Da 2 para 1 eu tenho efeito em quem recebeu o gay canvas, né, o panfleteiro gay. Da 2 para 1, da 3 para 1, da 4 para 1, da 5 para 1, etc. Né? O efeito eu vou ver em relação a 1, que é o controle, e ao grupo de controle, que é o grupo que não recebeu nenhum contato. Então, eu tenho o período de não contato e o grupo de não contato. Eu tenho duas formas de olhar para o controle. Tá? Mas, de novo, o que significam esses números que eu rodei aqui? O que são esses números? 3.04, 3.03, 3.04, por aí vai. O que é isso? Olha o meu T-apply. Isso é a média do grupo de controle para cada um? Isso é a média do grupo de controle, a média do apoio ao casamento gay. Apoio ao casamento gay. Entre o grupo de controle ao longo das 7 rodadas. Tá vendo? O que aconteceu naturalmente ao longo do tempo? Olha para mim. O que aconteceu naturalmente? As pessoas passaram a aceitar mais. Ao longo do tempo. Independentemente do que rolou da campanha ou não, olha lá. Na média, parece que depois da rodada 5, 6 e 7, ó, parece que as pessoas meio que descobriram que aquele negócio era sobre isso, sabe? Porque olha lá, rodada 1, rodada 2, rodada 3, rodada 4. Aí você volta 5 vezes na cada pessoa, a pessoa começa a ficar, pô, tem alguma coisa aí. Então pode ser que se a gente observe algum efeito lá na rodada 5, 6 e 7, que aqui a gente ainda não está vendo efeito, a gente só está olhando para o dado do grupo de controle. Né? Mas a gente já tem que ficar preocupado, porque se houve algum efeito só depois dos 5, 6 e 7, talvez a diferença não seja estatisticamente significativa. Então, por isso, o que eu preciso fazer? Olha lá, Vitória. Eu vou calcular a média do SSM para cada uma das rodadas. Em qual banco de dados? No banco de dados do tratamento 1, que é o script de casamento gay feito por homossexuais. Beleza? E eu vou pegar todo aquele resultado e vou subtrair desse objeto, S1 baseline. Qual objeto? Esse que eu acabei de mostrar, ó. Que tem a média do apoio ao casamento gay para cada rodada no grupo de controle. Tchan, 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 tchan. O que o tratamento nos dá? Deixa eu salvar isso aqui como até 1, só para poder brincar com esse negócio. Lote. E aí, gente? O que a gente está observando? O que a gente está observando nesse gráficozinho aqui? Ó? Quem me ajuda? O que os resultados estão nos ensinando? Eu acredito que se os resultados foram positivos, isso significa que houve um aumento no apoio ao casamento gay. Aí esse aumento é o que está essa diferença, né? Mas então, nesse caso, qual que é a diferença? Aqueles valores ali tipo, sobe um pouco ali. Aqui, ó. Esses valores ali em cima. Né? Vou colocar essa linha aqui. 14. Ó, o que a gente está vendo é, antes do tratamento ser implementado, Rafa, o antes é o quê? É a rodada 1, correto?
Na rodada 1, o tratamento está ali, aliás, a média do apoio ao casamento gay, ou melhor do que isso, nesse caso. A diferença, né, entre o grupo de tratamento e o grupo de controle, na rodada 1, está próxima do zero, próximo daquela linha azul ali. Né? Está aqui. Ó. O que acontece com o efeito depois que o tratamento é implementado? A diferença que não existia passa a existir e passa a ser positiva. Olha lá, ó, da rodada 2, da rodada 3, da rodada 4, da rodada 5, 6, 7. Ou seja, independentemente da rodada, parece que o tratamento está se mantendo. Né? Ele tem um ápice ali na rodada 5, a diferença, depois ele vai caindo, 6 e 7, mas ele parece que se mantém. Isso esse é o gráfico para quem... para panfleteiros homossexuais. Agora vamos fazer a mesma coisa para panfleteiros heterossexuais. E aí? O que a gente está vendo? O que a gente está vendo aqui nesse resultado? A mudança não permaneceu. Foi caindo, diferente do outro, que foi aumentando. Exatamente, Kathleen. Parece, primeiro, que a diferença já no grupo 1, no caso dos heterossexuais, ela já existia, tá vendo? Olha como é que no 1 aqui, ó, é diferente de 0, ó. Parece que ela parece que já havia uma diferença. Na segunda rodada, ela cresce muito. Depois ela cai e ela fica numa trajetória, né, de queda. Ó, na última rodada o efeito já é negativo. Tá vendo? Então, se a gente compara o plot 1 com o plot 2, né, ó, esse é o efeito dos panfleteiros heterossexuais. E esse é o efeito dos panfleteiros homossexuais. Parece que nos dois casos o efeito aparece, mas ele é mais duradouro quando feito por homossexuais defendendo o seu próprio casamento, do que quando a gente tem panfleteiros heterossexuais defendendo o casamento gay. É isso um pouco que tem que ser respondido aqui. Por que esse exercício é importante? Gente, esse que a gente fez. Porque ele mostra, eu acho que de uma maneira muito clara, né, como é simples. A partir do momento que a gente entende o que a gente precisa fazer e o que está em jogo, o resultado em si da análise, a realização da análise, é muito simples. Basta entender o que eu preciso comparar com o quê. Eu tenho um grupo de controle ao longo do tempo e eu tenho um ponto no tempo que é anterior ao tratamento. Então, se eu comparo o momento 2, a rodada 2 do tratamento com o controle, eu tenho o average treatment effect, o efeito médio do tratamento, e eu posso ver se essa diferença já existia ou não antes do tratamento começar, que em tese não deveria acontecer se o estudo tivesse randomizado da maneira correta o tratamento. Antes eu não poderia ver nenhuma diferença. A diferença tem que começar depois do tratamento. E por isso a gente faz aquelas comparações ao longo do tempo. Felipe, quando você fala do tratamento, você está falando a partir da segunda onda, não é? É. Então, isso que eu não entendi ainda, por que no caso dos panfleteiros héteros, na primeira onda você já tem efeito? Então, Sendo que foi randomizado corretamente. aí que tá.
O que a gente observa olhando para o estudo depois, analisando o dado, é que, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Eu acho que pode ajudar. Estão vendo a minha tela? Não. Não, peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Uma tela branca? Ah, tô vendo. Tá? Então, aqui, ó, vamos dividir. Aqui, ó, esse aqui é o tempo 0. Aqui é o tempo 1. E esse aqui vai até o tempo 6. Não é isso? Aqui, Rafa, a gente faz um corte. Porque aqui houve o tratamento. Eu vou chamar o tratamento de T, só para ficar diferente de T. Tá? E aí eu tinha grupos. Eu tinha um grupo de controle. E eu tinha um grupo que ia receber o tratamento. Beleza? Então, quando eu comparo, Rafa, no T0, controle e tratamento, eu tenho que ter uma diferença. O número que eu encontrar aqui, o número que eu encontrar aqui, tem que ser igual. Concorda? Em tese é isso. Só que o que a gente está vendo lá, nesse último número, é que no caso... Aí, né, esse estudo é um pouco mais complicado, porque ele tem 5 tratamentos diferentes, aliás, 4 tratamentos diferentes. O que a gente vê é que tem um tipo de tratamento que aparecia um pouquinho, já tinha um apoio um pouquinho maior ao casamento gay, mesmo no T0. Né? Então, ou seja, na hora de analisar o efeito, Rafa, eu preciso saber qual é o efeito que eu estou observando no T0, porque eu só vou chamar de efeito positivo aquilo que for maior do que o que eu observei no T0. Voltando lá para o nosso gráfico. Ó, tá vendo essa diferença? Tá vendo esse primeiro? Agora voltou aqui para o meu R, tá né? aparecendo. Então tá. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o T0. Ok? Antes disso aqui, ó. Aqui é controle. Aqui não tinha tratamento ainda. Então, na verdade, Rafa, isso aqui é como se eu traçasse uma linha. Olha lá. É como se, na verdade, a minha referência de comparação passasse a ser essa bolinha e não mais o 0. Porque a diferença mínima que eu encontrei no grupo né, do tratamento para o controle na rodada 1 é 0,05. Então, o efeito mesmo da propaganda, da campanha, ela acontece aqui, ó, daqui para cá. Depois, ó, esse é muito parecido com esse é muito parecido com esse, tá vendo? As diferenças, elas são menores. Aqui é grande, ó, na 2, na 4, na 5. Mas aqui é bem pequeno, ó. O efeito médio, e aqui é negativo. Tá? Então, por que eu faço aquele primeiro? Para ter uma referência da magnitude real do efeito. Porque senão eu vou sempre comparar em relação ao 0, e isso pode sobreestimar o meu resultado. Porque aquele grupo é um grupo que já tinha algum apoio ao casamento gay. Então, eu não podia trabalhar com o 0, como é o caso do outro gráfico. Olha lá. O controle, a diferença entre tratamento e controle antes do tratamento, que é 1 aqui, mas é o que eu chamei de T0 lá naquela outra tela, ele é negativo, é próximo de 0. Então, tudo que aconteceu aqui é real. Tá vendo? Por isso que eu faço essa comparação. Não, entendi, obrigada. Mais alguma dúvida?
Esse exercício é uma ótima demonstração, gente, de como a gente faz análise de dados usando bases experimentais. Não há nenhum tipo de sofisticação estatística necessária. A sofisticação está toda no desenho da pesquisa, na maneira como a gente distribui os tratamentos, na maneira como a gente imagina o que a gente quer testar. A análise é básica, é simples, é comparar a média. É muito simples fazer. Não tem nada de super sofisticado. A sofisticação de modelagem, ela vai aparecer nas próximas aulas, quando a gente começar a estudar dados observacionais. Por quê? Porque dados observacionais têm vários problemas. Tem tantos problemas que a gente precisa tentar corrigir esses problemas usando estatística inferencial, que vai controlar aí, tentar controlar os efeitos que aqui a gente não observa. Porque aqui o controle é feito pelo próprio desenho da pesquisa. Então é bem diferente. Isso é uma coisa que eu quero que fique muito claro para vocês. A diferença. No modelo de análise experimental, o controle está no desenho. Nos dados observacionais, o controle está nos modelos estatísticos. Então, são duas perspectivas completamente diferentes de análise de dados. Uma está no desenho, outra está no modelo. E o que vocês vão ver é que, cada vez mais, a ciência política e as ciências sociais estão caminhando para um mundo experimental com modelagem. As duas coisas estão sendo utilizadas conjuntamente. E o que ficou super popular são os modelos quase experimentais, em que o dado é quase um experimento e eu uso um bom modelo para fazer a análise do possível efeito causal que deveria ser encontrado nesse caso. Tá? É para esse lugar que a gente está caminhando. Mas, de novo, nesse curso, a gente começa a história nos dados experimentais, na discussão dos resultados potenciais como uma filosofia, como um paradigma de análise para encontrar causalidade. Ou seja, no meu curso, eu inverto a lógica dos cursos em geral, que geralmente ensinam vocês primeiro dado observacional, regressão, não sei o quê, e depois, geralmente, no final, ensinam os experimentos. Eu faço o inverso, porque eu acho que a gente tem que estar atrás, nas ciências sociais, de conseguir explicar causalidade. A gente tem que ser capaz de medir causalidade. Porque é conseguindo identificar a causalidade que a gente vai conseguir mudar o mundo. Né? É só porque a gente descobriu que uma vacina específica consegue produzir anticorpos contra o Covid que a gente voltou a sair na rua, ir no jogo do galo e etc. Né? É o efeito da vacina que está fazendo a gente mudar o comportamento em relação à Covid. Isso só foi possível porque um estudo causal, um estudo experimental, para buscar a relação de causa, foi desenvolvido. Então, se eu quero, no caso das ciências sociais, discutir temas como preconceito, racismo, né, casamento gay, igualdade de gênero, justiça social, distribuição de renda, sei lá, a gente pode usar estudos experimentais para ver como as pessoas se comportam diante desses temas, para daí desenvolver políticas públicas, por exemplo, de fato efetivas. Né? Os experimentos, há vários, muito interessantes, por exemplo, mostrando como, quando você dá dinheiro para um homem, pai de família, e você dá dinheiro para uma mãe de família, você encontra comportamentos diferentes. A mãe da família pega aquele dinheiro para cuidar da família. O pai, geralmente, pega aquele dinheiro para melhorar a sua qualidade de vida pessoal.
como a gente sabe que tem comportamentos diferentes na maneira como o pai e a mãe nas nossas sociedades se comportam, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento de valor, eu estou apenas descrevendo resultados de pesquisa mostrando que há diferença de comportamento, é por causa disso que as políticas de distribuição de renda feitas pelos estados geralmente focalizam na mulher a beneficiária dos programas, porque ela vai gerar o efeito que o Estado quer naquela sociedade. Olha a importância de se ter estudo experimental sobre o comportamento das pessoas. Isso orienta a política pública. Isso faz com que a gente tenha um resultado melhor nas nossas políticas públicas. Então, é claro que é mais difícil fazer estudo experimental, é mais, né, custoso fazer estudo experimental, dá mais trabalho, muitas vezes é até mais caro, mas vocês têm que estar preparados e preparadas para utilizar esse tipo de abordagem e utilizar esse tipo de perspectiva no trabalho de vocês, tanto acadêmico como profissional, para, como eu disse, mostrar para o mundo aquilo que realmente tem efeito. Então, eu acho que é muito importante começar por aqui. E depois, ao longo do curso, a gente vai desenvolver aí outras estratégias de análise com dados observacionais. Mas aqui era importante, né, começar dando a vocês essa ideia dos experimentos. Tá bom? Alguma dúvida, alguma questão? Alguém quer debater alguma coisa? Acho que não. Então é isso. A partir de quarta, a gente vai, então, retomar a discussão não mais sobre os estudos experimentais, mas sobre os estudos observacionais. A gente vai começar a pegar bases de dados que estão disponíveis no mundo e fazer a análise em cima delas. E aí a gente vai desenvolver uma série de habilidades de análise de dados para esse tipo de dado. E a gente vai discutir o que é bom e o que é ruim em cada um desses casos, né? Ou seja, os limites, as vantagens, onde é que a gente tem que se preocupar, que tipo de abordagem utilizar, que tipo de olhar é preciso ter sobre esses dados observacionais. Tá bom? Então, quarta, a gente retoma. Assim que terminar a aula, eu mando um e-mail instruindo vocês de como serão as nossas próximas aulas. Tá bom? Felipe, eu não sei se vocês já avisaram, mas é porque tem que abrir de novo a tarefa lá no Moodle, porque você deixou só até o dia 16. E aí não tem como a gente enviar. Eu vou abrir, Dani, pode deixar. Essa coisa do Moodle tá... Vocês viram que eu comecei a ajustar as datas, né, por semana, para ficar mais fácil para vocês se organizarem. Mas eu vou fazer essas alterações sim, Dani, deixa comigo. Vou fazer agora mesmo. Beleza. Tá bom? Obrigado, gente. Então, bom dia. Diga, desculpa. Eu só consegui pegar a aula atrasado. Quando você vai disponibilizar essa aula gravada? Eu vou colocar no repositório do YouTube, mas eu vou fazer isso depois que vocês entregarem o exercício. Para que uma beleza, coisa não... beleza. Né, porque a gente fez o exercício aqui e eu não queria que vocês simplesmente copiassem. O importante é vocês tentarem fazer. Embora a gente tenha feito aqui, para quem conseguiu estar aí desde o começo, acho que vai ajudar muito. Ou pelo menos tirou dúvida de quem já estava fazendo. Tá bom? Beleza. Obrigado, gente. Então, bom dia para todo mundo e a gente se encontra em breve novamente. Obrigado. Obrigada. 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 Tchau.